TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Este encontro semanal que nós temos às quintas-feiras, ao meio-dia, através da Rádio Manaim e também da Rádio Manaim FM 100,3 para a região de Dionísio e também para você que nos assiste pela TV Web Manaim e pelo Facebook da Rádio Manaim. É uma alegria estarmos juntos e quero lembrar o seguinte, a sua participação é muito importante. Você pode colocar o seu comentário, você pode participar, até inserir a sua dúvida se você assim preferir. E nós estamos agora, nessa edição do programa Conversas Bíblicas, tratando de um tema, como todos os outros, muito interessante. E o tema é Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém é a cidade separada por Deus. E para tratar deste tema, nós temos como convidado aqui, mais uma vez, o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, pastor Josias, e a paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham conosco. Muito bem. E nós vamos ler o texto base para este tema que nós vamos abordar. E esse texto está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 5. E os versos que nós vamos ler são os versos de número 6 e 7, que dizem assim: E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Pastor Antônio Carlos, Jerusalém está em toda a Bíblia exercendo um papel de protagonista. Ela sempre aparece em toda a palavra, não só ao longo daquilo que foi a história de Israel, durante também o ministério de Jesus e, inclusive, tendo a sua comparação com a Jerusalém eterna, a Nova Jerusalém, quando a palavra fala da esposa do Cordeiro, né, e daquilo que diz respeito ao que há de vir ainda. Então, Jerusalém se tornou um lugar centro, não só de todo o projeto definido na palavra de Deus, como inclusive centro da humanidade, temos visto isso. Como é que foi então o início disso tudo? Onde na palavra nós vemos o ponto de partida de Jerusalém como sendo este lugar especial reservado por Deus? Perfeitamente, pastor Josias. Inicialmente, Jerusalém não era uma cidade dos patriarcas, não era uma cidade dos levitas, não era cidade dos reis, nem cidade de refúgio. Não tinha nenhuma expressão dentro de Israel para que ela pudesse ser escolhida como a cidade de Deus. Mas como que isso aconteceu? Então vamos começar falando do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Saul, ele foi chamado pelo Senhor e morava em Gibeá, na possessão de Benjamim. Então, porque ele morava lá, ele estabeleceu a sede do seu reino de Israel em Gibeá. Depois que Saul morreu, fazendo a lembrança que quando Saul morreu, o reino ficou dividido, porque Davi, ele estava fugitivo de Saul, porque Saul desencadeou uma perseguição contra ele, já falamos sobre isso aqui em outros momentos. E Abner, que era um grande general de Saul, tomou seu filho Isbosete, atravessou o Jordão, foi lá para Manaim e o fez rei lá em Manaim. Mas os do sul estabeleceram Davi como rei. Ficou um rei no norte e outro rei no sul. Então, Isbosete, como ele se fortaleceu, se engrandeceu e foi estabelecido rei em Manaim, ele estabeleceu a sede do seu reino em Manaim. Bom, lá no sul estava Davi na terra dos filisteus. E Davi
todos nós sabemos, é a nossa referência, é a maior referência do Velho Testamento. Um homem que agradou a Deus, um homem muito espiritual. Ele consultou o Senhor. Ele tinha profetas junto dele, sacerdotes que também tinham as revelações por Urim e Tumim. Senhor, para onde eu vou? O Senhor disse, vai para Hebrom. Então, olha a linha de conduta de Davi diferente dos outros reis, né? Depois, mais tarde, Isbosete foi assassinado. E Deus já havia falado abundantemente em Israel que tinha escolhido a Davi como o rei que agradaria a ele. Então Davi foi feito rei sobre todo Israel. Depois que Davi foi feito rei, Davi marchou para Jerusalém. Ele entendeu que Jerusalém era a cidade que Deus escolheu. Nós vamos ver como que foi isso. Só lembrando que Davi era um homem de muitas revelações. Se você pegar os Salmos, você vai ver muitas revelações ali nos Salmos. O Salmo 110, ele diz assim, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sacerdote que apareceu e desapareceu, tipo do Senhor Jesus, que apareceu para consolidar uma vitória extraordinária a Abraão e era rei de Salém, que é Jerusalém. Ele era rei de Jerusalém. E se Davi disse assim, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, ele compreendeu muita coisa. Ele compreendeu que Deus tinha uma coisa grandiosa e ia levantar um sacerdote eterno. E que esse sacerdote eterno era rei de Jerusalém. Então ele colocou os olhos em Jerusalém, entendendo que aquela cidade era profética e que Deus tinha escolhido aquela cidade para colocar o seu nome ali. Davi, então, nós podemos dizer, ele foi além da razão. Ele viveu uma experiência de revelação. Foi todo na revelação. Ele vai além das medidas humanas e vive a medida de Deus. Que é próprio de Davi. Próprio de Davi. Ele entra no projeto. Ele entra no projeto e entrou muito dentro do projeto. Mas Jerusalém naquela ocasião só estava habitado essa pequena região aqui, sudeste, onde tinha uma parte habitada chamada Sião, que em hebraico é Tizion, que significa fortaleza. E Sião era habitada pelos Jebuseus. Jebuseus eram filhos de Jebus, que era um dos cananeus, ou seja, era uma tribo cananeia. E essa tribo era uma tribo muito vigorosa e muito usada nas guerras. Vamos dizer assim, tinha muita experiência militar. E eles construíram uma fortaleza quase que inexpugnável. Não tinha como entrar ali, de tão forte que eles fizeram essa fortaleza. A primeira vez que Sião aparece na Bíblia foi na época que Moisés mandou os espias. Foi a primeira referência de Sião. A segunda referência foi quando Josué entrou na terra e lutou contra o rei de Jerusalém. Os irmãos vão lembrar, porque foi na batalha de Bet-Horon, quando Josué, para exterminar os inimigos, ele clamou a Deus e pediu que o sol parasse em Gibeão e a lua no vale de Aijalon. E não escureceu durante quase 24 horas, quase um dia a mais na história, porque Deus pelejava contra seus inimigos, não é? Então essa foi a segunda referência, mas ele batalhou contra e venceu o rei de Jerusalém e os outros reis confederados com eles. Tinha muitos reis confederados. E a terceira referência foi na época dos juízes, quando a tribo de Judá saqueou Jerusalém, matou o seu rei poderosíssimo também, tinha só de reis vencidos, ele tinha 70 de reis que ele venceu. E a tribo de Judá venceu esse rei, saqueou e queimou Jerusalém. Mas esses sucessivos combates não conseguiram tirar os jebuseus lá de dentro. Eles continuaram lá.
Tanto é que Davi, na época de Davi, a fortaleza estava lá, armada e muito firme. E eles, quando eles tinham esse poder bélico muito grande, eles não só tinham, como sabiam que tinham. Eles tinham uma supremacia militar sobre todas as tribos de Canaã, de todos que habitavam, e sobre Israel também, que Israel, na época de Saul, devido à época de Saul, desviou do Senhor, estava fraco na fé, e Deus entregou na mão de seus inimigos por causa disso. Então eles se consideravam tão grandes que quando Davi apareceu com seus homens, os jebuseus, vamos dizer assim, atribuíram aquele grupo como o Israel comum, né? E disse, os coxos e os cegos não vão entrar aqui. Ou seja, ele estava dizendo assim, nós somos tão poderosos na guerra, na arte militar, estamos tão fortificados, conhecemos tanta guerra, que os outros para nós são coxos e cegos. Coxo que sem rumo, cego sem visão. Agora, uma pausazinha, não é assim que o mundo enxerga o crente? Não é assim? Gentinha de igreja, fanático, não tem conhecimento direito das coisas, supersticioso. É assim, não é? Não aproveita a vida. Não aproveita a vida. Nós aqui que conhecemos, né? Então, nós somos muito superiores a eles. Mas o Israel desviado era mais ou menos desse jeito mesmo. Só que Davi, ele tinha a obra de Deus na vida dele, que é muito diferente disso. Então Davi disse assim, aquele que primeiro atravessar o canal, porque havia um canal que eles mesmo tinham feito, uma outra história, vamos deixar isso, que era uma forma de acessar a cidade. Aquele que entrar no canal e primeiro entrar dentro da cidade e tirar lá de dentro os cegos e os coxos que a alma de Davi aborrece, será comandante das minhas tropas. Joabe entrou primeiro, foi feito comandante de Israel. Valoroso, muito valoroso, né? E Davi venceu os jebuseus. Então, o que o Senhor está mostrando? Em primeiro lugar, o crente comum é tido pelo mundo, pelos poderosos, como alguém imprestável, inválido, né? Cego e coxo, né? Sem visão das coisas, sem rumo. Mas para aquele que tem a obra de Deus, eles que são os cegos e os coxos. Porque não conhece a Deus, não conhece a salvação, não conhece o plano de Deus. Não enxergam o caminho nem andam por ele. Não enxerga o caminho nem anda por ele, muito bem falado. Não é? É isso mesmo. Então, e outra coisa que ressalta, pastor Josias e irmãos, tem muitas bênçãos a conquistar. Nós mesmos temos muitas coisas a conquistar, que elas estão seguras, fechadas em determinadas mãos, esperando alguém da obra de Davi chegar lá. Porque se não tiver a obra de Davi, não entra nesse lugar. Podemos dizer, em outras palavras, que Deus preparou os jebuseus para guardar aquele lugar. Até o momento correto. Até o momento que chegasse a obra de Davi. Até que chegasse a obra de Deus verdadeira. Até então, aquele lugar estava guardado ali. Então, nós também temos muitas conquistas, coisas grandes a conquistar. Interessante, não sei se eu posso fazer um comentário paralelo aqui. Claro. Na morte do pastor Jairo, estive lá no sepultamento, no culto, né? E orei comigo mesmo assim, Senhor, Jairo tem um ministério que, assim, raro, né? Ele está partiu. Reparte isso conosco. Reparte conosco isso. Nos dá uma bênção nesse sentido. O texto que eu abri foi esse aí. Foi esse texto que eu abri. Então, o Senhor mostrando que nós temos coisas grandes, maravilhosas, que vêm da parte de Deus para nos revelar
e para nos dar posse delas. Como servo de Deus, ele tem muitas conquistas para nos dar. Muitas conquistas para nos dar. Bom, então aí, Davi conquistou a fortaleza de Sião. Aí passou a ser chamada a cidade de Davi. Agora, olha as observações que se faz. A cidade de Davi era Belém, ele nasceu em Belém. É a cidade de Davi. Mas acontece que Jerusalém, começando por Sião, estava em outro contexto, estava no contexto espiritual. Tem um salmo que diz assim: este é nascido lá. Nós chegamos para a obra, nós passamos a ser cidadão do céu. Não é verdade? Então Davi, ele entrou num outro contexto agora. Ele estava num lugar revelado por Deus. Aquele lugar foi escolhido por Deus e, vamos dizer assim, Davi teve a revelação disso. Repetindo, não era uma cidade importante. Os patriarcas não passaram por lá. Não era cidade de refúgio, não era cidade dos levitas. Não era até então uma referência? Não era uma referência. Muito bem. Mas Moisés, antes de passar o cajado para Josué, ele falou a respeito de um lugar que Deus ia escolher. Gostaria de ler, são 3 textos. Está em Deuteronômio, porque está lá na lei de Moisés. Então, o primeiro texto, que depois pode ser inserido, né, pastor Josias? Sem dúvida. Diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos de todas as vossas vacas e vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor, vosso Deus. Outro texto. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada de vossa mão, toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e vossos servos e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Terceiro texto. Então, os irmãos observam, antes de ler o terceiro texto, que Deus já tinha falado de um lugar que ele não falou onde era, deixou para Davi, deixou para revelar a Davi. Revelou a Davi. E será que quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxer de vossa terra que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Glória a Deus. Esse texto está em Deuteronômio? Deuteronômio 26. O primeiro está em Deuteronômio 12. Todos os 2 primeiros. E esse segundo está no 26. E virás ao sacerdote que naquele dia for e declararás que hoje entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. Muito bem, então a lei de Moisés, o Senhor mostrou a Moisés que ia escolher um lugar para colocar o seu nome. E Davi escolhe esse lugar. Que maravilha. Nosso tempo está chegando ao final aqui, pastor Antônio Carlos, e há muito mais a abordar. E você que participa conosco, você que nos assiste,
você não pode deixar de assistir na próxima semana, porque nós vamos continuar abordando esse tema de Jerusalém, que é um tema maravilhoso. Nós vemos hoje a real situação de Jerusalém no contexto mundial e no contexto profético. É importante entendermos aquilo que estava no projeto de Deus e que o Senhor está nos mostrando aqui através do estudo e do conhecimento desse tema. Pastor Antônio Carlos, semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez aqui. Amém. A paz do Senhor a todos. Muito bem. Na próxima quinta-feira, nós nos encontraremos em mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.